Fala, nação rubro-negra, vou trazer um corte da mídia esportiva aqui, muito interessante, o programa pré-jogo do Flamengo e Bayern de Munique, o programa da ESPN, já vou deixar no crédito a ESPN Brasil, programa Linha de Passe, vou deixar aqui também na descrição, e eles debateram se o Flamengo tem que mudar o jeito de jogar ou não, o Flamengo tem possibilidade de ir até aí mesmo com 3 zagueiros para segurar o Bayern, tudo isso e muito mais. Danilo na lateral, será? O Wesley tem que ser ou não tem que ser titular? Você vai ver o debate nesse vídeo aqui, mas antes de tudo, eu já te peço, rapaziada, se você é flamenguista de coração, se inscreve, clica aqui em se inscrever, você não paga nada, inclusive você vai estar ganhando com isso, porque você vai ficar sempre antenado em todas as notícias do Flamengo que eu trago aqui. Então se inscreve para você não perder nada, que tem muita informação do Mengão todo dia, e bora ver esse corte da mídia esportiva. Flamengo e Bayern de Munique no domingão, e esse é o jogo que a gente analisa agora. E ontem também conversava com o pessoal da equipe F sobre isso. Eu estou vendo um discurso no Flamengo que é não mudar o jeito de jogar. O Danilo falou isso depois do jogo. O Bruno Henrique ontem também falou isso em coletiva. Está sendo isso. Não, o Flamengo tem que ser o Flamengo. É isso mesmo? Ou o Flamengo contra o Bayern tem que repensar um pouquinho? Eu acho que é normal o Flamengo tentar ser o Flamengo. A minha dúvida é se o Flamengo conseguirá ser o Flamengo. Eu acho, e o próprio Felipe Luiz falou mais ou menos isso. Pelo menos na primeira entrevista que eu vi dele falando sobre esse confronto. Ele falou, a gente vai tentar manter as nossas características, a gente vai tentar jogar do jeito que a gente sempre joga, mas tem um adversário ali. E nesse caso o adversário é mais poderoso que o Flamengo. Se a gente for fazer o cara a cara, que o Calçade tanto gosta, o Bayern vai ganhar com uma bela vantagem. Na comparação, jogador por Temos jogador. um cara a cara, a gente vai pôr daqui a pouquinho pro Calçade. A gente vai pôr o Calçade. Mentira, Calçade, calma. As minhas respostas eu passo pro Bino. Mas então assim, eu acho que a questão é essa. Eu acho que o Bayern é um time melhor, com mais técnico, mais caro, com melhores jogadores. É um dos melhores. Aí a gente está falando da elite da Europa, mas o Flamengo é muito forte também. O Flamengo tem condições, tem potencial mais do que qualquer outro. E aí eu estou falando tecnicamente, mais do que qualquer outro time brasileiro, ele tem condições de fazer mal ao Flamengo. Não acho que. Ao Flamengo, ao Bayern. Não acho que quer dizer igualar o jogo, pressionar o tempo todo, marcar alto, não deixar o Bayern jogar como o Flamengo já fez com tantos times. Eu acho, por exemplo, nessa discussão que a gente está vendo tanto de o Bayern e o Chelsea são parecidos. Não tem nada a ver o Bayern e o Chelsea. Um é campeão da Conference League, o outro foi eliminado da Champions League pela Inter em 2 jogos absolutamente parelhos, que poderia ter dado tanto... E é uma máquina de fazer gols. É uma máquina de fazer gols, é campeão alemão. Então, assim, são níveis muito distintos. Não quer dizer que o Flamengo não possa ganhar, mas é muito, muito mais difícil do que ganhar do Chelsea. Eu acho que o Flamengo até pode ser Flamengo, não tem que abrir mão da característica muito, a questão é como fazer isso. Porque eu acho que tem opções que o Felipe Luiz, não sei se vai usar, até acho que não, mas assim, eu pensando no jeito que o Bayern joga, um jogo muito forte pelos lados, principalmente do lado direito, eu, por exemplo, cogitaria, e aí obviamente só treinando para dizer se sim ou se não, então é cogitando apenas, não estou afirmando, de entrar com o Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira. Eu usaria o Alex do lado esquerdo e o Varela do lado direito. Mas você está usando, você está pondo os 3 zagueiros, é isso ou não? Os 3 zagueiros, é o que eu faria, mas eu teria que ver no treino. E aí, jogaria com os volantes, e minha dúvida, eu jogaria no 5-3-2 ou no 5-4-1. O 5-4-1 é com o Luiz Araújo, que chega com muita velocidade, o 1 sempre um jogador de velocidade, não o Pedro, jogaria com o Gonzalo ou com o Bruno. E nesse 5-4-1 não joga a Arrascaeta, que obviamente deixaria o Flamengo maluca. Ou no 5-3-2 com a Arrascaeta, sem o Luiz Araújo, que talvez não seria uma coisa muito inteligente, porque o Luiz recompõe melhor que o Arrascaeta e está numa fase excelente, e o Bayern joga com as linhas muito altas. Por que dos 3 zagueiros? Porque o Bayern vai pressionar a saída de bola, e com o Léo Ortiz você qualifica a saída de bola, e você tem mais um jogador para vigiar o Kane, que é letal. Então você tem 2 motivos para você usar o terceiro zagueiro. Por que os velocistas? Porque o Bayern vai pressionar a saída de bola, você qualificando o passe com o Léo Ortiz. Ainda tem o passe do Jorginho, ainda tem o passe do Gerson, ainda tem o passe do Eric, ainda tem o passe e uma escapada pelo lado, ou do próprio Alex, você aciona os jogadores de velocidade para fazer a correria contra a linha do Bayern, que deixa sempre os seus jogadores o mais recuado na linha do meio campo. Ou seja, você tem ali literalmente 38 metros, você está ali no meio campo, a linha da grande área, para você meter a velocidade para correr. Então, olhando o jeito que o Bayern joga, e nisso você estaria até posse de bola, você tem um meio campo muito robusto, com jogadores com muita qualidade. Então, faz todo sentido, na teoria. Na prática? Só treinando e jogando para saber. Aí, se fosse fácil, era eu técnico, eu o Felipe Luiz. Cornetado aqui no meu ponto. Jamais faria isso, até porque Eu fui cornetado? ele nunca fez e não vai fazer contra o Bayern de Munique uma mudança tão drástica. Seria louco. Mas tem lógica, concorda? O jeito de jogar? Lógica, mas assim, me dá 2 meses para ele, ele cria essa lógica. Eu digo, de um jogo para o outro, algo que ele nunca fez até agora, no domínio tático do Flamengo, acho que seria um risco para ele e para a equipe. Porque, cara, é uma mudança muito drástica. O que eu acredito talvez possa acontecer é ele não ir de Arrascaeta.
pelo seguinte, né? Arrascaeta tem que jogar. Então a Arrascaeta jogou 73 minutos contra o Esperance, 56 contra o Chelsea. É a partir da saída dele que o time vira o jogo. Ele entrou o Bruno Henrique aos 11 do segundo tempo, que é aos 56 minutos, e aos 62, aos 17 virou o jogo. O Flamengo fez o primeiro gol. Isso. E aos 65, aos 20, ele virou. Então ele virou sem a Arrascaeta, e depois vieram as alterações para manutenção do placar, até que o Wallace acabou fazendo o terceiro. Mas eu digo, aquele formato pode ser um formato aí com Gerson ataque. Gerson, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e Bruno Henrique, talvez o quarteto, pode ser. Quando ele precisa, ele coloca 2 na área, e ele, quando vai fazer a transição, pode ter uma condução de bola do Bruno Henrique, que o Bruno é esse jogador da distância, do espaço. Mas aí o Luiz recompõe e faz um quinto jogador no meio campo para... Não, Luiz, todo mundo tem que ir. O Gerson é naturalmente o jogador do meio de campo. Você tem Jorginho, Pulgar, Jorginho e Gerson. Jorginho e Gerson tem passe, tem criação. Né? Pulgar fica à frente da defesa. Lateral direita, tenho dúvidas. Talvez fosse o jogo contra o Chelsea, ele começou com os 2 laterais mais ofensivos, mas terminou com o Varela. Então, talvez Varela... Porque a beirada é terrível, né? Você tem os lados você tem o Olise, você tem o... Você vai ter que trocar esses caras durante o jogo. Acho que essa também é a certeza do Flamengo, de que vários jogadores dessas dúvidas, eles serão usados, entendeu? Para mim, o que todos esses nomes que a gente falou vão jogar. De algum momento eles vão jogar. Exatamente. Porque também vai ser um jogo de uma intensidade absurda, como esses 2 times em geral fazem. Num calor absurdo, voltou o soluço, desculpa. Você que é água. Eu quero mais. Num calor absurdo. Ansioso com o Mundial. E acho que esse calor absurdo vai ser. Ele pode ser benéfico para o Flamengo, porque aí nós estamos falando de um time carioca contra um time alemão. Sim. Então acho que esse é um aspecto positivo aí para o Flamengo de repente poder tirar uma vantagem dessa questão do calor, que a gente já sabe que vai estar muito, muito forte. E sobre a escalação, acho que assim, o que não deveria ter muita dúvida para mim é o centroavante. Não o Pedro, e o Bruno Henrique. É indiscutível. O Pedro não é uma possibilidade. A ausência do Pedro talvez seja o Henrique é o Plata, né? Seria a maior surpresa nesse momento, porque o Pedro não voltou a jogar como o Pedro jogava. E uma das vantagens do Flamengo, se você entra só com um dos, ou Plata ou Bruno Henrique, e ainda tem o Pedro no banco, e supondo que não tem você tem as condições de mudança de jogo enormes, tanto táticas quanto de questões técnicas, quando o Bayern estiver mais cansado. Sim. E o treinador precisa pensar em todas as alternativas quando vai enfrentar uma equipe tão forte num jogo tão grande. E não é possibilidade, que não é possibilidade, isso é real, né? Do Flamengo, se deixar o Bayern de Munique. O Bayern de Munique gosta e joga e tem a bola. Flamengo também. Você pegar a Liga Brasileira, Libertadores e Champions, sempre os dois têm uma posse grande, acima de 60%. E aí, tá bom, o Bayern de Munique vai querer ter. E provavelmente vai ter a bola. Vai ser um duelo nesse sentido. Assim, aquela proposta, naturalmente, já entrega a bola para o Bayern. De mudar radicalmente o formato do Flamengo. Eu entendo que entrega, até pelo desenvolvimento dela, que não é um formato que a equipe está acostumada. Para recuperar ou tirar o conforto da saída, eu preciso ter jogadores que tenham disposição física para morder naquele sol lá na frente. Aí você pode contar mais com o Gonçalo Plata, aí vai ter que esforçar Gerson, Luiz Araújo está correndo, o Bruno Henrique. Quer dizer, isso, se o Flamengo baixar, e vai baixar. Porque é o seguinte, você baixa quando você quer, e às vezes você baixa, na maioria das vezes, quando você não deseja. O adversário te empurra, tanto por parte do Flamengo quanto por parte do Bayern. Então acho que vai ser um duelo muito rico nesse sentido. Quando eu falo em não mudar o estilo, não é não mudar os jogadores, é não mudar o estilo, sim. Você reformar muito as ideias a ponto de descaracterizar a equipe. Ela precisa ter a mesma característica, mas talvez afinando uma execução, tendo um lateral, tendo Varela e não Wesley, ou Wesley e o Varela, depende do que ele está pensando. O Wesley não marca tão bem, mas se eu tiver no momento de contra-ataque ele recupera, ele é um foguete. Ele pode optar por isso. Não, era o Wesley no time para puxar o contra-ataque. Eu iria de Varela nesse jogo, mas sou eu, não sou treinador do Flamengo, é um gosto pessoal que não tem nada a ver. Embora o Wesley, se fosse contratar um lateral, contrataria o Wesley. Claro, lógico. Aí é outra história. Vamos para o intervalo. É isso aí, nação rubro-negra. Eu dou meu palpite mais uma vez, do jeito que eu dei aqui nos outros vídeos. Quem está acompanhando os vídeos viu que eu falei que o Flamengo vai ganhar de 3-1 e vai ter gol de Arrascaeta, na minha opinião, vai ter gol de Bruno Henrique, na minha opinião. O Flamengo vence de 3-1. O Bayern de Munique avança para as quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 e rumo ao título. Rapaziada, eu acho que o Flamengo não tem que mudar o jeito de jogar, não tem que inventar com 3 zagueiros, porque não dá tempo de treinar. Se o Felipe Luiz vinha treinando assim, tivesse feito algumas partidas assim, talvez até entenderia. Colocava 3 zagueiros, formava uma linha de 5 sem a bola e uma linha de 3 com a bola, quando o Flamengo estivesse atacando. Mas, já que não treinou assim, ele vai acabar realmente embolando a mente dos jogadores, porque vai ser uma tática nova. Eu acredito que o Felipe Luiz não vai mexer
nesse quesito linha de defesa. Vai jogar com a linha de 4 mesmo, 2 zagueiros e 2 laterais. A minha opinião é que eu acho que talvez ele mexa nos laterais. Alexandre provavelmente deve ser titular pela esquerda, porque marca muito mais do que Ayrton Lucas e está muito mais inteiro que o Vinha, que está voltando de lesão. Já na direita, eu não acredito muito que o Wesley vai ser titular, até imagino que há uma possibilidade de Filipe Luís colocar o Danilo, mas como lateral, não como zagueiro, porque ele marca bastante também e ele é mais alto do que o Wesley. E aí, na sua opinião, como que o Flamengo deve vir? Eu acho que o Flamengo vai preencher o meio de campo e vai tirar aquele limpador de para-brisa que o Kimmich faz de um lado para o outro, dominando o jogo, se deixar o Kimmich domina o jogo. Então o Flamengo, povoando aquele meio de campo ali, vai evitar que ele faça o limpador de para-brisa de um lado para o outro com a bola e também evitar que ele levante a cabeça e faça os lançamentos que ele faz muito bem. Essa é a minha visão do jogo. Eu acredito que o Filipe Luís já tem um plano traçado para essa partida e o Flamengo vai muito bem. Vai apostar na correria, vai apostar no dinamismo da partida com Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, talvez entrando no segundo tempo o Michael, Cebolinha para manter o ritmo e vai sair com essa vitória. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para você não perder nada e, claro, vai deixando o like aqui se você acredita na vitória do Mengão. Tamo junto e até o próximo vídeo.